Uma boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, amigas, enfim, da congregação aqui de Uberlândia, bem como demais pessoas que nos assistem. Uma boa noite e que Deus Espírito Santo esteja com todos nós, nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo 27. É o Salmo 27, versículos 1 a 9, que é o salmo que será lido no nosso culto nesse próximo final de semana. Enfim, que Deus abençoe a todos nós e que pela reflexão da palavra, possamos nós todos, aquecidos em nosso coração por ela, crescer na fé, no conhecimento e principalmente no amor, porque o amor há de permanecer para todo sempre, por toda a eternidade. Então, se há uma construção nossa que possamos considerar uma construção permanente, esta construção, ela é a construção das relações de amor. Em primeiro lugar com Deus e como resultado com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Bem, o Salmo 27 é um desejo do salmista, no caso aqui o rei Davi, pela presença de Deus. Esse é o desejo nosso também, que Deus esteja presente na nossa vida. Porque sem Deus na nossa vida, evidentemente que nós não podemos realizar aquelas coisas importantes, particularmente aquelas que são da vontade de Deus para a nossa vida, e por isso precisamos da presença dele. Nesse momento particular de crise também, nós precisamos da presença dele para nos proteger, nos amparar, cuidar, enfim, de cada um de nós. E o Salmo 27 é muito bonito, é um salmo especial, digamos assim. É claro que o salmista estava inspirado quando ele escreveu essas palavras. E essas palavras foram cantadas pelo povo, com a maior parte dos salmos eram hinos, são de uma poesia assim profunda. Existe uma beleza em Deus, que muitas vezes os aspectos doutrinários, quando nós nos restringimos aos aspectos doutrinários da fé, nós muitas vezes ficamos numa situação tanto quanto apenas lógica e racional, se processa isso muito na nossa mente. Mas os salmos refletem na beleza de Deus, na beleza desse relacionamento de Deus com cada um de nós. E essa beleza de Deus precisa nos emocionar, essa beleza de Deus precisa sempre tocar o nosso coração. Essa beleza de Deus, ela é operada justamente pela fé. Aliás, eu acredito que a fé, o que ela mais próxima em termos de sensibilidade humana, no caso aqui a fé é sempre operada por Deus, mas ela está muito próxima de coisas que existem nesse mundo, digamos assim, o sentimento é uma obra de arte maravilhosa, né? Que toca, que emociona, uma música muito bem tocada ou cantada. Eu acho que a música e a arte são as coisas, digamos assim, mais próximas desse sentimento nosso pela beleza do amor de Deus por nós. Muitos textos na Escritura Sagrada sempre tocam no nosso coração pela sua beleza. Alguns acontecimentos, por exemplo, históricos relatados pela Bíblia são sempre tão bonitos. A história de José, a história de Abraão, a história de Moisés, do povo de Israel, né? E os próprios evangelhos, né? Que estão cheios de momentos assim muito tocantes, com as palavras profundas e sábias de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério aqui nesse mundo. E principalmente aquele momento da caminhada da cruz, né? Do amor, inclusive pelos seus próprios inimigos, de tantas coisas assim extraordinárias e que nada tem a ver com o nosso espírito humano, muitas vezes tão pequeno,
tão egoísta, tão concentrado em coisas que passam, né? Em coisas que não são permanentes. Então, na palavra de Deus, ela toca o nosso coração de uma forma extraordinária, como em algumas outras circunstâncias, nosso coração é tocado também por um belo filme, por um bela obra de arte, por uma bela música, mas, evidentemente, que o tocar pela fé, sempre operado pelo Espírito Santo, é uma coisa absolutamente incomparável com todas as demais coisas que nos emocionam na nossa vida. Os nossos filhos, a vinda dos nossos filhos ao mundo, quando nasceu o nosso primeiro, segundo, terceiro, sei lá quantos filhos temos, cada um deles, é sempre uma emoção. Os nossos netos, quando os temos, né? A amizade, né? O amor que existe nas pessoas que sabem amar, né? A paixão das pessoas que sabem amar, que se dedicam ao próximo, tudo isso nos emociona, principalmente quando procede da ação muito maravilhosa de Deus no coração de pessoas abnegadas que buscam fazer a vontade de Deus, se dedicam a isso de todo o coração, e isso sempre é uma bênção, não só para elas, mas principalmente para as pessoas que as rodeiam. Bem, o Salmo 27 é muito interessante porque é um desejo assim do salmista, que é o rei Davi, pela presença de Deus na sua vida. O Senhor é a minha luz, começa o salmista, e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, mesmo assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Esta, enfim, é a descrição que o salmista faz desta beleza de Deus, que é o relacionamento dele, relacionamento salvador, protetor e de socorro para cada um de nós, que toca o nosso coração e nos emociona. O salmista começa dizendo: o Senhor é a minha luz. Luz é uma coisa importante. Se nós andamos nas trevas, nós podemos tropeçar, é claro. Quem já não saiu de noite do seu quarto com as luzes apagadas e não trombou de repente na parede ou na porta ou no guarda-roupa, sei lá. Isso já pode ter acontecido algumas vezes. Falta luz. Quando acendemos a luz, muitas vezes dormimos e saímos da cama assim meio desorientados, está muito escuro, não sabemos que direção tomar. Mas quando descobrimos lá o abajur ou a tecla do interruptor e o ligamos, pronto, imediatamente desaparece a nossa desorientação. Nos orientamos e vamos e caminhamos seguro lá para a cozinha, talvez tomar um copo da água, ou no banheiro, etc. A luz é muito importante. Eu acabo de receber a notícia hoje, de que a minha casa lá no Rio Grande do Sul, ela foi arrombada. Apesar de ela estar muito bem localizada, mas alguns maus elementos, evidente, entraram na casa, fizeram uma bagunça enorme, rebentaram portas, carregaram algumas coisas, nem tanto assim, embora parece que estavam procurando armas. É muito natural no interior as pessoas terem armas, mas eu não tenho armas. Procuraram,
né? Talvez procuraram joias, sei lá, dinheiro, achavam talvez que eu poderia ser uma pessoa rica que esconde uma fortuna lá dentro, e não acharam absolutamente nada. Reviraram tudo, estragaram muito, sujaram muito, esculhambaram muito, mas foi só isso. Ainda bem que a gente não estava lá. Ou talvez se a gente estivesse lá não teriam entrado, não sei. Enfim, aconteceu por falta de luz. A casa estava totalmente no escuro. Quando eu saí de lá, eu não deixei nenhuma lâmpada ligada. E nem também as luzes externas, que acabaram tendo um probleminha, que ligavam e desligavam à noite com sensor, né? Mas esse sensor acabou estragando e eu não refiz e confiadamente vim embora e deixei a casa assim, enfim, o prejuízo foi relativamente, mais ou menos, não foi tão grande assim, mas aconteceu, isso tudo deixa a gente um tanto quanto abalado, é claro. Mas por falta de luz. Talvez se estivesse bem iluminado, é o que eu quero fazer agora. Quero comprar lâmpadas, essas de energia solar, colocar em volta, em cima da casa, dentro de casa, em tudo quanto é lado, enfim, deixar aquilo de noite bem claro, porque o ladrão tem medo de luz. O inimigo tem medo de luz. O demônio tem medo de luz. Eles agem nas trevas. Por isso, o Senhor é a minha luz. Isso significa que o mau elemento não se aproxima. E aqui o mau elemento, aqui uma referência às obras do mal, né? Que nos persegue. Elas não nos alcançam, porque estamos sob a guarda, sob a proteção de Deus. Então ele é a luz. E quando tem luz, não só estamos protegidos, porque quem vem para fazer o mal precisa vir disfarçadamente ou escondidamente, então nada melhor do que a escuridão para poder te atingir. Mas a claridade também é muito boa para nós próprios, para os nossos olhos, evidentemente, que nos ensina em que caminho devemos andar. Então Deus é a nossa luz por essas duas razões. A primeira delas, para que o inimigo não se aproxime de nós, fique com medo, porque estamos na claridade, chamam muito a atenção, e assim, chamando a atenção, não vão poder agir da forma como gostariam. Por isso, aquilo que é do mal, quando estamos na luz, não chega muito perto, não consegue nos atingir. Então, o Senhor é a nossa luz nesse sentido de proteção, mas também é a nossa luz para que nós possamos não tropeçar, para que saibamos qual é o caminho, para que não quebremos a cara contra a parede, contra o guarda-roupa, contra alguma coisa, enfim, na nossa vida. Mas que com segurança possamos fazer aquilo que precisamos e devemos fazer, porque o Senhor nos acompanha, Ele é a nossa luz. Bom, e porque Ele é a nossa luz, tenho andado na minha integridade, claro, porque Deus nos ensina o que é ser íntegro. Ele, na sua palavra, ensina o que está certo e o que está errado. Evidente que nós temos problemas em relação a realizar essa vontade de Deus, porque somos falhos, pecadores, e não seguimos certinho toda a orientação de Deus. Pelo contrário, andamos muitas vezes muito longe disso. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, Ele nos perdoa. Ele cobre a gente com o manto da justiça de Jesus Cristo. E aí Ele vê em nós pessoas íntegras. E tudo isso nós podemos ser por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa da luz, que é a presença de Deus, Espírito Santo, na nossa vida, que opera em nós a fé, que nos orienta e nos protege. É a luz. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu cheguei à conclusão que eu preciso melhorar minhas fechaduras. Elas são muito frágeis. Os caras arrebentaram. Foi meio fácil entrar ali. Não sei se usaram um pé de cabra ou deram um pontapé com uma certa força e arrebentaram. As minhas fechaduras, as minhas portas, elas são um tanto quanto frágeis, até porque não foram projetadas para serem arrombadas. Não existe muito. Nós nos enganamos também quando achamos que nos defendemos
por uma boa fechadura, do ladrão muitas vezes não tem fechadura boa suficiente para ele. Eu não sei se os cofres sofisticados de banco, mas nas casas em geral, as pessoas às vezes até têm uma vida muito enclausurada. Se acontecer alguma coisa na casa, rapidinho precisa sair de casa, talvez nem seja possível, tão bem trancada é a casa que precisa abrir tudo e tal, e aí é outra ameaça. Para eles, na verdade, o que incomoda é a luz. É a luz. Por isso, dificilmente alguém arromba uma casa quando ela está rodeada de gente e de moradores, como a minha lá está. Arromba uma casa dessas durante o dia, quando tem luz, porque chama atenção, são os cachorros, são os vizinhos, são as pessoas, enfim, e tudo isso torna então complicado cometer o crime no meio da luz. Então a luz protege. Eu tenho buscado a tua benignidade e tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. A verdade de Deus, andar na verdade de Deus é uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Andar na presença de Deus. E buscar, digamos assim, a benignidade dele. Nós não encontramos essa benignidade no Evangelho. Né? Quando abrimos a Bíblia, quando lemos, quando ouvimos um culto, participamos, enfim, da pregação da palavra, da ceia, isso tudo é buscar a benignidade de Deus. Porque isso existe para o nosso bem, isso existe para a nossa proteção, isso existe para nossa salvação, que Deus nos oferece essas maravilhas, para que junto com Ele estejamos protegidos e junto com Ele tenhamos salvação. E aí o salmista diz, quando malfeitores me rodeiam para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Eles tropeçam e caem. Porque para mim existe luz. E o tropeço deles, que é as trevas, ela não existe porque existe luz. E eles tropeçam na luz. Porque ao cometer o crime, são vistos. E aí são impedidos. Aí são castigados, punidos, por causa da luz. Então, quando nós temos luz, o mal é que tropeça. Porque ele é muito bom com o convívio das trevas. E não com o convívio da luz. Ele não gosta da luz. Aliás, o próprio diabo, quando era um anjo, ele se chamava anjo de luz. E é meio paradoxal isso, que com a queda ele se transforma em anjo das trevas, justamente o contrário. Promove as trevas, promove o mal, né? E nós temos, evidentemente, pela queda, o mal também dentro de nós. Então temos umas trevas dentro de nós. Mas Deus, quando está em nós, essa treva, ela é clareada pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor, pela proteção de Deus. E o salmista assim chega até a exagerar, quando ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O salmista sabe, se Deus é luz dele, ele pode confiar em Deus, pode estourar a guerra, ele pode ser bem atingido, pode sofrer bastante, impossível não sofrer na guerra, impossível não sofrer as consequências do mal, a gente é atingido pelo mal. Mas a gente é atingido com o mal até aquela dose permitida por Deus. Permitida por Deus. Deus até que permite algumas coisas meio desagradáveis acontecerem na nossa vida. Mas isso tem limite. Porque Ele protege os seus. Isso tem limites. Porque Ele ama os seus. Porque Ele guarda os seus. Porque Ele é a luz dos seus. E Ele pune o mal e defende o bem e as pessoas que lhe pertencem. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Evidente que esse morar na casa do Senhor hoje para nós significa nós pertencermos ao seu reino. Não é só pensando no céu, na bem-aventurança. Nós moramos na casa de Deus porque o universo é a casa de Deus. Mas principalmente a casa de Deus é o seu reino. E o seu reino não é um lugar simplesmente apenas com limites físicos. O seu reino pertence a todos aqueles que são alcançados pelo seu Espírito Santo, pela fé
que se tornam filhos dele, de uma certa forma já habitam na casa de Deus. Embora que existe aquela mansão, a casa eterna, onde um dia nós habitaremos com Deus na bem-aventurança eterna. Mas também a casa de Deus aqui, o salmista faz uma referência também ao templo. Nós temos esse tempo de pandemia, quase não temos mais aquela chance de nos reunir todos na casa do Senhor, que é o templo também. E sofremos com isso, é claro. Eu, como pastor, tenho privilégio. Aliás, eu quando estou aqui no meu escritório, eu abro a porta da sacristia, onde eu fico, e vejo sempre o altar, vejo sempre a igreja. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Embora que não é simplesmente isso que o salmista está dizendo, mas eu gosto de pensar nisso também. E me sinto muito bem. Me sinto maravilhosamente bem. Sentado aqui no meu escritório, olhando para dentro da igreja, vendo o altar, mesmo que a igreja vazia. Sempre naquela expectativa de que um dia nós nos reuniremos e eu vou poder pregar, o que eu mais gosto de fazer nesse mundo, pregar para as pessoas. E naquele sentido, não assim simplesmente online apenas, mas olho no olho, ver o feedback das pessoas, ver o brilho nos olhos das pessoas. Isso me encanta. Isso é uma das belezas, né, que eu vejo em Deus. Quando Deus está no coração das pessoas, e eu vejo que ele responde muitas vezes através das pessoas pelo olhar, maravilhado, digamos assim, das pessoas com a palavra, com o evangelho, com o perdão, com a salvação, com a proteção, com as coisas maravilhosas que Deus promete, oferece e dá aos seus. Não colhas a minha alma como a dos pecadores. Aliás, esse aí é o 26, ele diz assim: todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Eu falei antes isso, contemplar a beleza do Senhor. Eu acho que contemplar a beleza do Senhor significa ser agradecido por todas essas coisas que Ele tem feito na nossa vida, particularmente por Ele ter nos dado a fé, o perdão, a vida e a salvação. Ter enchido a nossa vida de significado, de esperança. Eu vejo que isso é a beleza do Senhor. Enchido o nosso coração de emoção. A fé não é apenas uma coisa da nossa cabeça, da nossa razão, é uma coisa da nossa alma. Toca o nosso coração, toca as nossas emoções. Há um tempo atrás você achava assim que a fé nada tinha a ver com a emoção. Não é verdade, a fé tem muito a ver com as nossas emoções. Tocam as nossas emoções, toca nas nossas emoções. O Espírito Santo toca as nossas emoções. Claro que a fé não é só emoção, mas inclui as nossas emoções. Porque amor é emoção, amor é ação, mas não existiria nenhuma ação se não fosse precedida pela emoção da beleza de Deus. E continua, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão aqui é um lugar de Deus, onde há segurança, proteção e cuidado. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. No tabernáculo de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, que na verdade é o espaço onde nós estamos. Né? Lembram que quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, existia lá o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos, só um sacerdote podia entrar, ninguém mais, era fechado por uma cortina muito espessa, e era um lugar que simbolizava a presença de Deus. Mas vejam, interessante, quando Jesus rende o seu Espírito, ele que é Emmanuel, Deus conosco, a cortina essa do templo se rasga de alto a baixo e o Santo dos Santos fica exposto para a congregação toda, porque agora Deus de fato é conosco. Não se limita mais a um lugar, nem simbolicamente. Ele simbolicamente não se limita a um altar lá na igreja. Ele simbolicamente e também realmente, nós sempre estamos na casa de Deus, sob a proteção de Deus, sob o cuidado dele. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Gratidão.
Gratidão, ora, é a coisa, é a resposta primeira e extraordinária e emocionante que brota da nossa fé. A primeira delas é gratidão. E, aliás, tudo fazemos a Deus e ao próximo por gratidão a Deus pelas incontáveis bênçãos que Ele trouxe e derramou na vida de cada um de nós. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de louvor, de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aliás, eu não sei, nós estamos divididos nesse mundo numa série de atividades. Eu não sei se no céu vai ter marceneiro, eu não sei se no céu vai ter pedreiro, carpinteiro, como profissão. Eu não sei se no céu vai ter engenheiro, arquiteto, eu também sou arquiteto. Não sei se no céu eu vou trabalhar com arquitetura. Deus é o grande arquiteto, provavelmente vai estar tudo pronto. Mas tem uma coisa que no céu vai ter, música. E eu não sou tão bom assim em música, pelo contrário, mal canto num coral, tocava um pouquinho de órgão antigamente, hoje já esqueci, tocava um pouquinho de violão, hoje não toco mais, isso era coisa de antigamente, quando era mais jovem. Mas a música é uma coisa maravilhosa. Então os músicos de nossa comunidade, eu sou extremamente grato a eles. Olha, quando eu recebi o chamado aqui de Uberlândia, estava querendo servir a Deus de alguma forma, em alguma igreja, mas Uberlândia era tão longe de onde eu estava, mas uma das coisas assim que me tocou aqui é o poder da congregação em termos de música. Nós temos um grupo maravilhoso aqui, um regente coral, um pianista, pessoal que toca violão, meu vizinho aqui logo na frente da igreja que toca tão bem a bateria, é um mestre da bateria, uma maravilha. Então nós temos isso aí, e eu acho que esses nossos irmãos vão levar para o céu, porque lá é esse o grande momento sempre da nossa vida, será, digamos assim, dentre outras coisas, evidentemente, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que a gente nem sabe, mas a música, ele revelou que lá vai ser cantada e tocada na sua forma mais plena e perfeita. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Nós dependemos da compaixão e da misericórdia de Deus. Se nós acharmos que já atingimos um nível, digamos assim, de cristianismo, que agora nós precisamos mais, de dons e coisas. Não, nós sempre precisamos, mais do que qualquer coisa, a misericórdia de Deus, e precisamos contar sempre com ela. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, diz Deus. E o salmista atende dizendo, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Enfim, irmãos, que todos nós busquemos sempre a presença de Deus em nossa vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado por terem ouvido, muito obrigado por terem participado e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e uma boa semana ainda, com a bênção, proteção e cuidado de Deus e de seus santos anjos. Boa noite.